Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí com a nossa terceira aula de revisão e também a nossa última aula de revisão antes, tá, da nossa avaliação. Então, vamos prestar bastante atenção, né, nessa aula, que é a nossa última aula. A gente vai estar trabalhando aí um pouco, tá, de situações, problemas envolvendo, tá, estes conteúdos os quais nós falamos, tá, até agora, tá? Então a gente vai começar, tá, com a situação problema, falando sobre termo desconhecido. A gente trabalhou aí na aula anterior a questão já direta, ela já informada, né? Ela já escrita em forma de expressão. Agora a gente vai pegar ela dentro de uma problematização para poder montar essa sentença. Observe, qual é o número que multiplicado por 25 é igual a 75? Quando eu pergunto qual é o número, isso me leva a um raciocínio de eu ter o quê? Um termo desconhecido. Qual é o número? Então, se qual é o número, eu não sei qual é esse número. Então, eu chamo esta parte do problema de quê? De termo desconhecido. Então, eu vou ter que montar esta sentença. Então, qual é o número que é multiplicado por 25? Se está falando multiplicado, eu estou falando em multiplicação. Então, eu vou usar o quê? O sinal da multiplicação. Tá? Multiplicado por quem? Por 25, que é igual a 75. Então, eu monto a minha sentença. Quadradinho, tá? Que é o termo desconhecido, multiplicado, sinal de vezes, por 25, vou colocar o 25, é igual, vou colocar o sinal de igual, a 75. Pronto, montei a sentença. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aquilo que vocês fizeram na aula anterior. Vocês vão fazer a resolução dessa sentença. Trabalhando o quê? Aí, entre parênteses, vocês podem ler o inverso da multiplicação. Vocês vão trabalhar o quê? Com a divisão. Logo, vou deixar o termo desconhecido em evidência. Ele vai estar sozinho para eu descobrir quem é esse termo. Quem é esse número que a situação problema me pede? Logo, tá? Quadradinho, fazendo o inverso aí. O quadradinho está multiplicando com 25. Logo, 25 vai passar para o outro lado o quê? Dividindo, porque eu estou trabalhando com inversão de operação. Tá? Se era multiplicação, vai passar a ser divisão. É só o dividir. 75 dividido por 25 é igual a 3. Conclusão, tá? Não é precisa, só para vocês terem uma ideia do que foi feito. Se eu botar no lugar lá em cima, na sentença do quadradinho 3 vezes 25, eu vou achar o quê? 75. Então, o valor que eu encontrei, eu posso tirar essa prova real. Beleza? Segunda situação, problema envolvendo termo desconhecido. Qual é o número que dividido por 8 é igual a 8? Então, agora eu já estou falando o quê? Em divisão. Anteriormente, falei em multiplicação. Mesma coisa, qual é o número é o quê? Termo desconhecido. Eu preciso achar qual é o número, quem é este número, tá? Então vai ser quadradinho, a sentença montada, dividido, sinal da divisão, por 8 igual a 8. Trabalhando com o inverso da divisão é quem? Multiplicação. O inverso da multiplicação, divisão. E o inverso da divisão, multiplicação, vice-versa, tá? Então, deixando o quadradinho em evidência sozinho do lado esquerdo e tirando o 8 aí, tá? Do membro do quadradinho, ele vai passar para o outro lado o quê? Ele está dividindo pelo quadradinho, passa para o outro lado, tá? Com a inversão, tá? De operação. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Logo, quadradinho é igual a 8 vezes 8. Quanto é 8 vezes 8? Quadradinho é igual a 64. Quadradinho é o quê? Meu termo desconhecido. Conclusão, 64 dividido por 8 igual a 8. Agora a gente está trabalhando aí com uma situação, problema de expressões, tá? Numéricas. Então vamos lá. No estoque da loja Sensação havia 765 pratos de cerâmica. O gerente da loja comprou mais 279, ó, 765 pratos mais 279. Mais 18 vieram quebrados. Os pratos serão embalados em caixas de 9 peças. Quantas caixas serão necessárias? Então vamos montar a sentença aí. A gente observa que inicialmente havia 765 pratos, tá? E o gerente da loja ainda comprou mais 279, ou seja, eu tenho 765 mais 279, sendo
que na hora que ele começou a lá desembalar, ele observou que havia o quê? 18 pratos quebrados. Então, o que eu vou fazer? Se haviam 18 pratos quebrados, eu vou ter que fazer o quê? Subtrair esses 18 que estão o quê? Quebrados, tá? Porque não vai ser contado naquilo que eu tenho. Vai ser perca. Então, né? Ele vai fazer o quê? Depois disso, ele vai o quê? Embalar, tá? Em caixas de 9 peças, tá? Então, cada caixa vai conter o quê? 9 peças. Quantas caixas serão necessárias para ele embalar todos os seus pratos? Tá? Então, vamos lá. 765 mais 279 menos 18 dividido por 9, que vai ser o quê? Quantidade de peças, tá? A ser embaladas em cada caixa. Então, montei aí a sentença. Agora, vocês vão trabalhar com as operações. O que eu tenho aí primeiro? Um parênteses, não é isso que eu priorizo na minha expressão, tá? No meu sinal de associação, meu parênteses. Então, é o que eu vou resolver. Observando o meu parênteses, observo que eu tenho o quê? Uma operação de adição e subtração. Tanto faz. Você pode resolver 765 mais 279, ou você pode subtrair 279 por 18. Vai dar o mesmo valor. Fazendo esta operação, vou achar o quê? Eu somei aí no caso. 1.044 menos 18 dividido por 9. Logo, 1.044 subtraído por 18 vai dar 1.026, tá? Dividido por 9. Então, resolvi todo o meu parêntese. Acabou o meu parêntese? Aí vai o quê? Vou achar o resultado, tá? Com a minha divisão por 9. Dividindo 1.026 por 9, eu vou achar 114. Logo, a minha resposta serão necessárias quantas caixas? 114 caixas. Beleza? Uma outra situação, problema aí, que nós temos agora, tá? É a situação, problema, tá? Do MMC, do nosso mínimo múltiplo comum, tá? Que fala assim, um pai e seu filho são pescadores. Cada um tem um barco e eles vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. De quanto em quanto tempo eles se encontrarão em casa? Então, uma questão, tá, de mínimo múltiplo comum. A gente vai achar o primeiro múltiplo comum entre os dias, tá, que eles voltam para casa. O pai em 20 dias e o filho em 15 dias. Eu vou achar o quê? O MMC de 15 e 20. Achando o MMC de 15 em 20, eu vou encontrar em quantos dias, tá, eles se encontram. Fazendo isso, o MMC de 15 e 20, eu encontro o quê? 60, tá? Então, 60 vai ser o resultado, tá, de dias o qual eles se encontram a cada 60 dias. Beleza? Então, uma observação, galerinha, aí em múltiplos e divisores. Preste bastante atenção que isso aí é muito importante. Quando eu pergunto, quando há uma pergunta de quem um número é múltiplo, ou quem são os seus divisores, que é a mesma pergunta, perguntar de quem um número é múltiplo e de quem são seus divisores, o conjunto desse, tá? O conjunto desse começa sempre o quê? Pelo 1, não começa pelo 0, tá? Por quê? Porque 0 não é divisor. Beleza? Então, perguntar de quem um número é múltiplo e quem são seus divisores são a mesma pergunta. Eu sempre vou começar pelo 1. Por exemplo, de quem o 6 é múltiplo? Não é quem é múltiplo de 6, de quem o 6 é múltiplo. E quem são os números que ele divide, tá? É o 1, tá? Quem é que divide o 6, no caso, né? O 1, o 2, o 3 e o 6, tá? Ou de quem ele é múltiplo. Tá? É a mesma pergunta. O 1, o 2, o 3, o 6. Agora, olha a diferença. Quando a pergunta quem são os múltiplos de 6, aí eu vou começar pelo 0. Quem são os múltiplos de 6? Vou começar a contar lá na tabuada de 6 em 6 em 6. 0, 6, 12, 18. Então, é um conjunto que é infinito. Diferente de quando eu perguntar de quem o 6 é múltiplo. Já não é um conjunto infinito. É um conjunto que tem fim. É um conjunto que finito. Essa mesma pergunta é a mesma coisa de eu perguntar quem são os divisores de 6, beleza? E aí no terceiro tópico aí, quais são os múltiplos de 6 que está entre ou compreendido, que é a mesma coisa, 0 e 24. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, quer dizer o quê?
que o 0 não vai entrar nem o 24, porque ele está entre os dois, ele está no meio dos dois. Então, eles não entram, nem o 0 nem o 24. Agora, quando eu pergunto aí nesse último tópico, quem são os múltiplos de 6, tá? De 0 até 24. Então, estou perguntando os múltiplos de 6 de 0 até 24, o 0 e o 24 vão entrar nesse conjunto. É só uma questão aí, tá, galerinha, que eu botei essa observância para vocês estarem analisando o probleminha, estar lendo com atenção aquilo que está sendo pedido dentro do problema. Às vezes vocês vão saber resolver, mas por erro de interpretação acaba errando a questão, tá? Sabe até como que se faz, mas às vezes tem dificuldade em interpretar a questão, beleza? Então a nossa aula é essa, tá? Bons estudos aí para vocês, façam as atividades com bastante calma.